Cortesãos Tudor. O poeta Sir Thomas White sabia que a corte Tudor podia ser um lugar mortal. Ele aconselhou quem quisesse ficar sobre a roda escorregadia da corte e concluiu que preferia morrer velho após um caminho comum. Sir Walter Raleigh teve 13 anos para refletir sobre a inconstância dos monarcas quando, preso na Torre de Londres, escreveu a sua História do Mundo. No prefácio, ele descreve Henrique VIII e sua corte. Quantos servos ele promoveu rapidamente, com a mudança de sua fantasia, arruinou novamente, ninguém sabendo por qual ofensa. No entanto, apesar de conhecerem os perigos, nenhum desses dois homens conseguiu resistir ao chamado sedutor da vida na corte. A razão para essa atração era clara. A única maneira de alcançar algo sob os Tudors como cavaleiro ou nobre era estando na corte. A corte era o centro de uma vida cultural e intelectual vibrante, o lar da moda e o lugar para deixar a sua marca. Somente na corte fortunas podiam ser feitas. Havia cargos, privilégios e terras para aqueles que conquistavam o favor do rei. Somente na corte poderia alguém adquirir fama, glória e honra. Somente também na corte poderia um homem de princípios promover uma causa política ou realizar algo valioso e virtuoso. Havia grandes recompensas para aqueles dispostos a abraçar a vida na corte Tudor. Mas a corte também era um ambiente intensamente competitivo e cruel, cheio de jovens ambiciosos envolvidos em uma luta implacável pelo favor real. Henrique VIII e Elizabeth podiam ser influenciados e persuadidos. O acesso ao soberano em um momento crucial podia mudar destinos, mas os monarcas também eram grandes marionetistas e era fatalmente fácil julgar mal o movimento de um cortesão. Mesmo que a posse da sua cabeça parecesse segura, ser cortesão podia ser um assunto caro. Os gastos para agradar a coroa, especialmente Elizabeth I, podiam arruinar os cortesãos. A visita de 10 dias de Elizabeth I à casa de William Cecil em 1591 custou a ele 1.000 libras, que hoje seria cerca de 120.000 libras. Quando Elizabeth visitou Sir Nicholas Bacon em Gotham, ele comentou: "Meu lord, que casa pequena você conseguiu." Quando ela retornou, ele havia conseguido uma nova ala. Enquanto isso, o favorito de Elizabeth I, Sir Christopher Hayton, faliu construindo palácios para recebê-la, que ela nunca visitou. Para ter sucesso na corte, era necessário acreditar que os reis foram escolhidos por Deus. E o que se exigia de servos era humildade e obediência absolutas. Caso contrário, era preciso ter um caráter amoral e impiedoso, como Sir Richard Hicke, que devia tudo a Thomas Cromwell e por isso deu testemunho na condenação dele por traição. Além disso, a teimosia na época podia ser um traço perigoso para um cortesão, como Thomas More descobriu ao perder a cabeça em 1535. Uma queda em desgraça também era frequentemente produto de um orgulho exagerado e narcisismo, que explica as execuções de Edward Stafford, Duque de Buckingham, em 1521, Henry Howard, Conde de Surrey, em 1547, e Robert de Verux, Conde de Essex, em 1601. Esses homens eram todos membros de antigas famílias aristocráticas cheias de ressentimento e frustração com a natureza autossuficiente de muitos que foram nomeados cavaleiros ou nobres na era Tudor. Apesar de ser um século obcecado pela hierarquia social, havia espaço para uma mobilidade social extraordinária. Na verdade, muitos Tudors famosos tinham origens humildes. As rotas para o topo eram a igreja, a lei ou o serviço. Thomas Cromwell, por exemplo, alcançou o auge na corte de Henrique VIII, mas era filho de um ferreiro. Sir Thomas Cawarden era filho de um trabalhador têxtil e em 1540 era cavaleiro da Câmara Privada e foi nomeado mestre dos espetáculos em 1544. John Tarney, por sua vez, como mordomo de Eduardo Seymour, enriqueceu tanto através do serviço que conseguiu construir uma grande casa em Longleat. Mas me conta, você sobreviveria como um cortesão na era Tudor? Ou você preferiria viver no campo e não ter dinheiro e nem prestígio?